E eu considero que talvez o dia de ontem tenha sido muito importante, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e, em certa medida, até influenciando um pouco aqui os nossos mercados. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde comentamos o que aconteceu de mais relevante na semana, os impactos disso no mercado e, obviamente, já projetando o que esperamos daqui para frente. Sem antes avisá-los que já está no ar o episódio 28 do Aposentado Rico, todas as plataformas aqui no YouTube, e o episódio dessa semana foi sobre os reveses da vida financeira, ou seja, quando a gente toma aquela surpresa, o famoso imponderável futebol clube, onde muitas vezes somos pegos de surpresa e temos que aprender a lidar com isso. Como é que a gente escapa muitas vezes dessas armadilhas? Então, quem ainda não assistiu, é meu convidado aí para assistir aqui no YouTube ou em qualquer outra das nossas plataformas. Muito bem, e essa semana? O que foi importante? Olha, teve bastante coisa. E eu considero que talvez o dia de ontem tenha sido muito importante, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e, em certa medida, até influenciando um pouco aqui os nossos mercados. No primeiro momento, aquele elemento que causava um certo temor, olha, a atividade está muito forte, ainda vai continuar pressionando preços, que até bem pouco tempo atrás, quando saía, eu brincava, né? Quando saía notícia boa era ruim e notícia ruim era boa, acabou acontecendo o efeito que deveria acontecer. A notícia boa veio e teve efeito positivo porque vieram dois elementos-chave. Atividade para cima, inflação para baixo. Na mesma toada, aconteceu na Europa, onde também saíram dados de PIB mais positivos que o esperado e dados de inflação mais controlados que o esperado. Adicionalmente a isso, o Banco Central Europeu já sinalizou possíveis mudanças no ciclo a partir de abril. Então já vou mostrar daqui a pouco nos gráficos lá de fora para vocês o efeito que teve nos preços. E nos nossos preços aqui do Brasil, mesmo tendo em vista que ainda estamos um pouco amarrados pela questão fiscal, eu expliquei isso no comentário da semana passada, por que estávamos perto de romper topo no mercado americano e europeu e no Brasil nós estávamos testando fundo novamente, a questão fiscal pesando bastante. Esses dados lá de fora acabaram tendo uma influência mais positiva do que os dados locais. Eu coloquei o gráfico semanal primeiro aqui para mostrar para vocês, porque tem uma figura bastante importante. Porque nós temos aqui um recuo clássico de 3 semanas com mínima, teste da média, exatamente na média, na linha da cabeça do pivô e a formação de um candle de reversão, não tendo alterado em nada a tendência vigente. Então isso aqui, essas figuras, essa foto gráfica, se dá para chamar desta forma, é clássica de movimentos de correção dentro da tendência. E quando se forma este desenho aqui, especialmente no semanal, no primeiro rompimento desta figura, nós já teríamos aqui a retomada do movimento ascendente, já acendendo a possibilidade de voltarmos a testar, daí sim, o teste lá dos 134 mil pontos. Eu vou colocar o gráfico diário para ilustrar isso também um pouquinho melhor, porque no gráfico diário nós ainda temos essa LTB, temos a média, que se rompida, confirma a tese do gráfico semanal. Então, qualquer máxima que tivermos apresentado na próxima semana, já é uma sinalização que possamos estar quebrando esse movimento de queda e essa pequena correção tem encontrado seu final nesta semana que passou. E o dólar? O dólar não teve absolutamente nada de diferente do que a gente vem mostrando para vocês nos últimos 3 meses. Está encaixotado, baixíssima volatilidade, como vocês podem ver aqui, praticamente 0,15 de intervalo, aí 4,85 até no máximo muito próximo de 5. Essa semana já trabalhando novamente com as médias muito próximas. Reparem que as médias estão alinhadas, estão próximas e os preços muito próximos das médias, ou seja, a volatilidade ainda menor na moeda estrangeira, no dólar aqui no Brasil. Então, quando eu olho para esse quadro aqui e a possibilidade da retomada de alta no Ibovespa, se fosse para tentar apostar em algum movimento para o dólar, seria no movimento descendente, quem sabe novamente abaixo aqui da faixa dos 4,90, vindo testar aqui os 4,85
ainda na próxima semana. E na toada das boas notícias do fechamento da semana, dei só uma olhada no DI 25, que após aquele período aqui de digamos assim, essa dorzinha de barriga, né? Eu até citei que o fato de ter lateralizado não significava nenhuma mudança na tendência da taxa, né? Da taxa futura. E nesse momento ela volta a alinhar-se com o que o mercado sinaliza, que é a queda da taxa de juros em direção aos 9 no final de 2024. Então, voltamos ao que operar abaixo dos 10, 9,95, patamar mais baixo dessa série, o que corrobora com a tese de que teremos talvez até surpresas melhores na próxima reunião do cupom. E aí, mostrando rapidamente para vocês o que está acontecendo lá fora, né? Não tem nenhuma novidade, né? Fechando aqui a semana, S&P máximo histórico. Hoje está tendo uma pequena correção, mas nem comparada com a subida espetacular que teve nas 2 últimas semanas, sendo que essa semana rompeu o topo histórico novamente em fechamento. Nasdaq ainda com mais força, como vocês podem verificar aqui no gráfico. Então, Nasdaq até andou um pouquinho mais, agora devolve um pouquinho do movimento. E eu queria chamar a atenção da Europa, né? Que a Europa, com a sinalização dos dados positivos, olha só que recuperação espetacular, nos mostrou, montando um pivô de alta em topo, e nesse momento, já em fechamento, fechando em máxima histórica também. E o VIX, como não poderia ser diferente, o índice do medo, o índice da volatilidade, operando lá abaixo dos 15. Ou seja, quando olhamos para o quadro de uma forma geral, né, a parte externa, nesse momento, com sinalização muito positiva, dados muito interessantes. É claro que provavelmente o mercado ainda não está precificando os conflitos, a questão geopolítica ainda com muita intensidade. Ainda temos que observar um pouquinho mais a questão lá do Oriente Médio, como é que escala isso ou não, essa movimentação que os Estados Unidos estava fazendo com o seu porta-aviões lá em relação à OTAN, a aceleração um pouco mais feroz do Putin lá na Ucrânia, atacando novamente as principais cidades. Então, são coisas que aparentemente parece que saíram no radar, mas eu acho que elas ficam, né? Na minha visão, ainda é um fantasma, uma ameaça que está no ar, que a gente não pode negligenciar, que pode ainda ter alguns efeitos bastante negativos de uma forma geral. Mas quando a gente tira fora isso da mesa, as informações vieram muito boas e estão se mostrando, estão se demonstrando no comportamento do preço dos ativos de risco. Então, de hora é isso. Esperamos, então, que o nosso principal índice já nessa próxima semana nos ofereça a retomada do movimento ascendente com um pouco mais de convicção. O dólar talvez corrija um pouquinho mais e eu acho que a taxa de juros continua caindo. Pessoal, se gostaram, dão seu like, assine nossos canais, não deixem de assistir o episódio 28 do Aposentado Rico e um ótimo final de semana a todos. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!